E aí pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse vídeo do porquê orar. Se você tem algum tipo de religião, você é católico, você é evangélico, ou você é hindu, ou você qualquer religião que você tem, com certeza você aprendeu sobre oração. E na verdade, por que orar? Qual é a diferença que faz orar? Algumas pessoas não entendem a diferença que faz orar se Deus é soberano, se Deus tem o controle de tudo, se Deus tem todo o poder. Por que eu devo orar? Se Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo, até antes, Ele sabe o que eu vou falar até antes da palavra vir à minha boca. Então por que eu preciso orar? Se Deus tem todo o poder, por que eu preciso orar? Se Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, se Deus pode tudo, por que eu, um mero ser humano, preciso orar? Aí vem a questão. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele nos deu domínio sobre a terra. Quando Ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, Ele disse que domine eles sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se rastejam. Então, quando Deus Ele deu esse princípio, Ele nos deu domínio sobre a terra. Então por isso que Deus não vem à terra e interfere nas coisas do ser humano quando Ele quer, porque o domínio da terra Ele nos deu. E lembra que Deus, quando Ele dá uma lei, Ele não volta atrás naquilo que Ele fala. Lembra que a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus deu um decreto. E nesse decreto Ele dá o domínio. A palavra diz em Salmos também que os mais altos céus são de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então Ele nos deu domínio. Então só tem domínio sobre a terra quem tem espírito, alma e um corpo. Por isso que também os demônios também não podem vir à terra e fazer o que eles quiserem. Eles precisam de uma pessoa. Aí vem um princípio importante. Deus precisa de você. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem que Deus não precisa do ser humano para nada. Ele precisa sim. Tudo que Deus fez na história, Ele precisou de um homem ou de uma mulher. Ele precisou de alguém que tinha o espírito, alma e corpo. O nosso corpo é a nossa casa, é o que nos faz manter-nos dentro da terra. Se você perder o seu corpo, você tem que sair da terra. Você já parou para pensar nisso? Que se você perder o seu corpo, você precisa sair da terra? Porque o que te dá legalidade para agir na terra é o teu corpo. Por isso que os demônios estão à procura de possuir um corpo. Ok? Isso é muito importante. Esse é um princípio muito importante. Então, na verdade, o porquê eu preciso orar? Orar é quando eu dou permissão, é quando eu dou abertura para Deus interferir na terra. Por isso que Jesus disse que a maneira certa de orar é: Pai nosso que está nos céus, seja santificado o seu nome, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Por que Ele diz isso, assim na terra como no céu? Porque os únicos que têm o poder de permitir que Deus interfira na terra e influencie nos negócios do homem é eu e você, é o ser humano. Só o ser humano pode fazer isso. Só o ser humano pode trazer a vontade de Deus para a terra. Por que eu preciso orar? Porque eu preciso falar sim para Deus. Deus, entre nessa situação. Deus, cure essa pessoa. Deus, influencie nos negócios dessa pessoa. Porque Deus, Ele sabe o que Ele precisa fazer, mas Ele precisa de alguém que tenha legalidade nessa terra, que trazem ordens, que acreditem nele, que tenham fé e que dê permissão que o poder dele haja na terra. Por isso é importante orar, por isso você precisa orar, porque o reino de Deus tem que vir para a terra, e o reino só vai vir para a terra quando eu e você pedimos que ele venha. Ok? Isso é muito importante. Então, se você já deixou de orar, já acreditou na oração e desanimou com uma oração, volte a orar, porque a sua oração pode ter vida, pode ser poderosa, e a palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Certo, pessoal? Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, que virão muito mais outros vídeos falando do poder do reino de Deus em nossas vidas e no mundo no geral.